Olá, alunos do sétimo ano, boa tarde. Aqui quem fala é a professora Maíra. Espero que todos estejam bem. Dando continuidade aos nossos conteúdos programáticos, hoje vamos para mais uma aula sobre o gênero notícia. Só que na aula de hoje, vocês irão escrever uma notícia. Será uma mini oficina, irei direcionar, dar algumas dicas, algumas informações sobre como quero que vocês produzam essa oficina, produzam essa notícia, certo? Então, espero que vocês prestem atenção em tudo que vai ser dito. Então, essa proposta de produção da notícia está na página 61 do livro didático de vocês. Agora você escreverá individualmente uma notícia sobre um assunto da vida escolar ou de comunidade. Então, vocês podem escolher assuntos do nosso cotidiano, assuntos atuais que têm a ver com a nossa escola, no contexto que a gente está vivendo, o contexto que a nossa sociedade está inserido, vocês podem ficar à vontade para escolher o tema da notícia que vocês irão escrever, certo? Então, aí estão algumas dicas sobre a preparação. Como que vocês devem se preparar para escrever essa notícia? Primeiro ponto é o seguinte: a notícia deve resultar de um cuidadoso trabalho de pesquisa baseado em fontes confiáveis. Então, se vocês vão escrever sobre determinado assunto, vocês terão que pesquisar informações sobre esse assunto, buscar informações, buscar conteúdos para que sejam acrescentados na notícia. E para isso vocês devem pesquisar em fontes confiáveis, certo? Fontes confiáveis que nos dêem informações precisas, informações verdadeiras. Então esse é o primeiro ponto para que vocês se preparem para a escrita dessa notícia. No segundo ponto, você vai lá. O que aconteceu nos últimos dias em sua escola ou em sua comunidade que pode transformar-se em notícia? Então, o que é que aconteceu atualmente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa sociedade, que pode se transformar em uma notícia? Ponto 3. Escolhido o fato a ser noticiado, vá à procura das informações. Leia outras notícias, entreviste pessoas envolvidas, registre dados numéricos sobre o problema, procure saber de soluções em andamento, anote todas essas informações. É o que eu falei no ponto 1. Vocês vão pesquisar, buscar informações, então é importante que vocês anotem essas informações para que sejam usadas na escrita da notícia. Ponto 4. Se quiser, faça fotografias e selecione uma para ilustrar a notícia. Então, vocês podem usar uma foto para ilustrar a notícia. Ponto 5, que é bastante importante. Busque resposta às questões. O que? O que você vai noticiar? Quem você vai noticiar? Quando aconteceu esse fato da notícia? Onde aconteceu? Como? Por quê? Então, vocês vão escolher informações que respondam a essas perguntas para que a notícia tenha um bom desenvolvimento e o leitor que vai ler essa notícia tenha o entendimento do que você quer noticiar. No ponto 6 diz: com respostas, esquematize a notícia selecionando as informações mais relevantes. Planeje o que vai constar no título, na linha fina e no lead. Prepare o roteiro dos parágrafos de modo que cada um introduza informações novas, depoimentos, entrevistas e dados. Não é obrigatório vocês usarem entrevistas, mas caso vocês queiram, vocês podem ficar à vontade, entrevistem alguém que estejam por dentro do assunto que você vai noticiar, um familiar seu tio, sua tia, avó, avô, certo? Vocês podem usar alguma entrevista para nos noticiar o que você está preparando, certo? E agora vamos para a parte da realização da notícia, a escrita. Redija a notícia com atenção às partes dela e ao encadeamento entre elas. Então, vocês devem prestar atenção o que estão colocando no título, o que estão colocando na linha fina, que é o primeiro parágrafo, onde tem as
maior parte das informações. Devem prestar atenção o que vai ser colocado no desenvolvimento, certo? No ponto 8, o título deve chamar a atenção do leitor e despertar a curiosidade dele. Então, o título é o que chama a atenção do leitor para ler a notícia. Vocês devem usar o verbo no presente, mesmo que seja algo já relatado no passado. No ponto 9, vocês devem empregar a terceira pessoa para causar um efeito de distanciamento, para serem imparciais e serem objetivos. Vocês devem usar dados e depoimentos para reforçar essa objetividade, serem direto ao assunto, falarem com propriedade, falarem com objetividade para que quem vai ler o texto entenda o que está sendo noticiado. Ponto 10. A notícia se inicia com as informações gerais contidas na lide e progride para as mais detalhadas redigidas no texto, no corpo do texto. Então, lá no início do texto, você vai começar introduzindo, falando o que é que vai ser noticiado, e no decorrer do corpo do texto, você vai falar de uma forma mais detalhada daquilo que você já tinha introduzido no início, certo? No ponto 11, insira dados que garantam efeito de verdade à notícia. Nome completo das pessoas envolvidas, local, pode usar uma citação, pode usar dados estatísticos, gráficos, que ajudem a argumentar sobre o que está sendo noticiado, certo? Ponto 12, redija em registro formal. Então, vocês vão usar um registro formal, ou seja, vão se preocupar com as regras de português, vão escrever tudo direitinho, de acordo com as correções ortográficas, com a pontuação correta, certo? Sem abreviações, tudo de acordo com o que diz o português. Ponto 13. Cuide da progressão das informações, encadeando-as por meio de recursos de coesão. Então, vocês devem unir diversas informações, só que devem ter cuidado na hora de unir essas informações para que não percam o sentido. Saibam organizar, colocar, unir as ideias, para que não fique uma coisa sem sentido, certo? Ponto 14. Se tiver escolhido uma fotografia, decida onde vai colocá-la ao editar a notícia. Às vezes tem algumas notícias que a foto vem no início, a foto vem no final, então isso aí fica a critério de vocês, onde vocês acharem que fica melhor na notícia de cada um. Vamos para a parte da revisão. Após vocês se prepararem, após vocês iniciarem a produção da notícia, vamos revisar como que está a sua notícia. Releia o texto pronto, verifique se está coerente e se as partes estão ligadas e coesas. Ou seja, se as partes elas estão unidas, se elas estão com sentido, se uma coisa tem a ver com a outra, se uma coisa progrediu a outra, certo? No ponto 16, reveja a ortografia das palavras, a pontuação e a organização das ideias nos parágrafos. Esteja atento à progressão e ao acréscimo de informações no corpo do texto. Então, vocês devem ver se a ortografia está correta, se vocês usaram a pontuação corretamente, certo? Fiquem atentos a tudo isso. E no ponto 17, vocês devem prestar atenção nos tempos verbais que vocês empregaram durante a notícia, certo? Então, essa é a revisão. Vocês escrevam. Eu coloquei aqui, deixei como exemplo para que vocês vejam como é que é a estrutura, onde fica o título, onde fica o lead, onde fica o corpo, quais são as informações que podem vir no líder, certo? Então, espero que vocês tenham tomem esse exemplo como base e vocês podem começar a escrever observando essa estrutura que está aí nesse exemplo. Então, a proposta dessa oficina, dessa produção da notícia, está na página 61. Todas essas informações que eu disse aqui para vocês tem lá também. Caso ainda tenham alguma dúvida, leiam lá, me procurem no WhatsApp,
que eu tiro todas as dúvidas que vocês tiverem, certo? Bons estudos, se cuidem, fiquem atentos a todas as orientações e boa tarde.